Bom dia. Vamos lá. Conforme estava combinado, né, eu ajudaria na disciplina falando especificamente sobre o Código de Ética dos Profissionais de Educação Física. Esse Código de Ética, a primeira edição dele, né, de 2003, só que ano a ano, ou a cada período, ele é atualizado, é um dos princípios dele é sofrer esse processo de atualização, e a última atualização é essa de 2015, né? Então, a resolução do CONFEP número 307, de 2015, e ele incorpora algumas discussões que foram feitas no congresso da FIEP, que também ocorreu em 2015, e aí, mas substancialmente não muda muita coisa, uma vez que, como vocês viram, lá sobre as discussões na disciplina, sobre o que é ética, o que é moral, o que é bioética, e principalmente o que é deontologia, que são os códigos de éticas profissionais, que estudam os procedimentos que os profissionais das diversas profissões têm, não vai haver uma diferença substancial, exceto a incorporação de um ou outro processo. Vamos lá. Bom, bases legais, né? Então, as bases legais do Código de Ética dos Profissionais de Educação Física são as Declarações Universais de Direitos Humanos e da Cultura, a Agenda 21, que tem a ver com a proteção do meio ambiente, e a Carta Brasileira de Educação Física, que foi publicada em 2000. Princípios, né? Então, repudia-se ações que incidam em risco ecológico da natureza, da sociedade e do indivíduo. E importante salientar em tudo que vai ser discutido aqui, que vai ser falado aqui sobre o que vai nortear este código de ética, o que vão ser obrigações, é essa questão do subjugo da saúde, principalmente aquilo que está incluso nas agências nacionais e internacionais de combate à antidopagem, de controle da antidopagem e uso de meios ilícitos. Bom, então, quando vocês atentarem friamente para esse código de ética, ele está sustentado, né, nos princípios bioéticos, que são o de fazer o bem e o bom, benevolência, de não fazer o mal nem o mal, não maledicência, a questão da autonomia das pessoas e das instituições e o princípio da justiça. Então, quando nós observamos friamente o Código de Ética do Profissional de Educação Física, nós vemos que ele está sustentado nos princípios da bioética. Bom, entendido, então, aquilo que é a fundamentação legal, entendido como ele foi constituído, temos que ver aqui quais são os itens norteadores, que, entendendo bem os itens norteadores, princípios e objetivos vão ficar muito claros de por que nós temos um código de ética profissional. Primeira coisa, então, esse código de ética é um instrumento legitimador da nossa profissão. Segundo aspecto, quando nós nos registramos no CREF, no sistema CREF e CONFEF, nós aderimos a este código de ética. Esse código de ética, pessoal, ele é foi construído, né, e é sempre renovado para os destinatários, que somos nós, então eles se destinam a nós, e aos nossos beneficiários, ou seja, o nosso cliente ou a empresa que nos contrata. Ele prima, então, pela qualidade, competência e atualização de nós, profissionais de educação física. Está envolto nele a questão da transparência nas ações do profissional. Ele procura nortear uma postura de referência para os profissionais de educação física. Ele inclui o CREF, né, como uma entidade
mediadora de todos os conflitos éticos e da atuação do profissional de educação física, é a fundamentação legal que nos rege, que rege a nossa profissão e que rege o nosso código de conduta e a nossa conduta. Sempre ele vai levar em consideração qual é o sentido educacional almejado pelo profissional de educação física para fazer o julgamento ético. O objetivo fundamental desse julgamento é se está sendo pensado na preservação à saúde, se está sendo levada em conta a responsabilidade social do profissional de educação física e prima para que nós assumamos as responsabilidades sobre as nossas ações e as nossas condutas no ambiente de trabalho. Disposição geral, então, o exercício da profissão, então, exige que nós, profissionais de educação física, tenhamos condutas compatíveis com os preceitos da lei que legitimou a educação física como um campo de trabalho específico daqueles que são formados em educação física, que é a Lei 9696 de 1998, do dia 1º de setembro, o Estatuto do CONFEF, este Código de Ética e outras normas que são expedidas pelo sistema CONFEF-CREFES e demais princípios da moral individual, social e profissional. Então, ele é fundamentado na lei que criou a profissão educação física, no Estatuto do nosso Conselho Federal e nos princípios da moral individual, social e profissional, entenda-se, então, a questão da deontologia. Bom, quais são os princípios? Nós vimos lá, né, os itens norteadores, os princípios vão estar extremamente alinhados com eles, né? O primeiro dele, respeito à vida, dignidade, integridade e aos direitos do indivíduo, né? Ausência de discriminação e preconceito de qualquer natureza. Respeito à ética nas atividades profissionais. Valorização da identidade do profissional. Sustentabilidade do meio ambiente, lembra lá da Agenda 21. A prestação sempre do melhor serviço a um número cada vez maior de pessoas com competência, responsabilidade e honestidade. Atuação dentro da nossa especificidade, tá? Isso é fundamental. Nós não invadamos a competência do outro. Diretrizes, vimos princípios diretrizes. Comprometimento com a preservação da saúde. Então, qualquer julgamento, ele vai partir dessa questão do comprometimento com a preservação da saúde do indivíduo e da coletividade, e com o desenvolvimento físico, intelectual, cultural e social do beneficiário da nossa ação. Lembrando que o beneficiário é o cliente ou a empresa a qual nós prestamos serviços. Aperfeiçoamento técnico, científico, ético e moral. Tá? Então, esse código de ética, ele prima como diretriz que nós continuemos sempre nos aperfeiçoando. A graduação foi só o passo inicial, temos a carteirinha. A partir de agora, temos que evoluir. Transparência em nossas ações e decisões, né? E aí, tanto o beneficiário, tá, quanto o destinatário estão relacionados, tem que ter pleno acesso à informação. Autonomia no exercício da profissão, respeitado, né, os nossos preceitos legais e éticos e os princípios da bioética. Então, nós temos autonomia no exercício da profissão. Priorização do compromisso ético com a sociedade. Tá? Integração com o trabalho de profissionais de outras áreas. Então, nós sabemos até onde vai a nossa competência e quando começa a competência do outro. Temos que saber, senão a gente não pode dizer que a gente entende de atividade multiprofissional. Como profissionais da saúde, sempre nós somos chamados a atuar em equipe. Responsabilidades e deveres do profissional de educação física. Se temos princípios, se temos leis,
se temos diretrizes desse código de ética, o que é que ele coloca como nossas responsabilidades e nossos deveres? Promover a educação física para que o nosso beneficiário assuma um estilo de vida ativo, tá? Zelar pelo prestígio da profissão educação física. Assegurar ao beneficiário serviço profissional seguro, competente e atualizado. Elaborar o programa de atividade do nosso beneficiário. Oferecer ao beneficiário, de preferência por escrito. Isso é muito interessante, porque raramente é feito e deve ser feito, né, como orientação segura. Isso, inclusive, nos dá respaldo sobre qualquer tipo de intercorrência que possa acontecer. Avisar o nosso beneficiário, né, então informar o nosso beneficiário sobre circunstâncias que podem influenciar o desenvolvimento do trabalho a ser prestado. Então, se você faz o seu trabalho correto, mas tu percebe que o beneficiário não tem uma atitude que favoreça o desenvolvimento, é obrigação tua, nossa, informar o beneficiário que isso pode contribuir para que o trabalho não surta o efeito planejado. Renunciar às nossas funções a partir do momento que nós vimos que existe desconfiança por conta do beneficiário. Então, se o nosso cliente, né, acredita que o nosso trabalho não está propondo os resultados que ele queria, não tem por que nós continuarmos atendendo esse cliente. Manter-se informado sempre vai aparecer no código de ética, que é nossa obrigação nos manter atualizados e informados sobre descobertas técnicas, científicas e culturais. Além disso, né, avaliar a nossa competência técnica e legal e somente aceitar aquilo que a gente consegue fazer. Então, quem me conhece sabe muito bem, tu não poderia fazer tal coisa? Não, não é da minha competência, eu não vou fazer e nem vou submeter ninguém a fazer aquilo que não é da competência dele. Zelar pela sua competência exclusiva na prestação dos seus serviços e encargos. Então, se a competência é minha, eu não posso passar para outro esta competência. Promover e facilitar o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural das pessoas sob sua orientação profissional. Então, se eu sou um profissional de educação física, eu recebo um estagiário, eu devo promover o aperfeiçoamento, a formação e o aperfeiçoamento desse estagiário para que ele se construa como um profissional tão competente quanto eu. Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, né, técnicos, científicos e culturais. Observem que só aí, essa questão da atualização, ela é o tempo todo colocada como responsabilidade e dever do profissional de educação física, tanto para si mesmo, quanto para aquelas pessoas que estão sobre a sua responsabilidade. Também é um dever e uma obrigação nossa responsabilizar-se pelas faltas que nós cometemos, tá? Independente se ela foi uma falta coletiva de toda a equipe, ou se ela é uma falta exclusivamente minha. Cumprir e fazer cumprir os preceitos legais, emitir pareceres técnicos. Para eu poder emitir um parecer técnico, eu tenho que estar atualizado, né? E comunicar formalmente ao sistema CONFEP e CREF qualquer fato que envolva a recusa de nos pôr no cargo, a demissão do cargo ou emprego, motivado por nós termos respeitado este código de ética profissional. Temos que nos apresentar adequadamente trajado para o exercício profissional conforme o local de atuação, né? Então, se eu atuo na piscina, eu tenho que estar com a roupa adequada para atuar no ambiente molhado. Se eu atuo na academia, eu tenho que estar com a vestimenta adequada para estar aqui na academia. E se for na academia de ginástica, roupa para a academia de ginástica, né? Ginástica, musculação. Respeitar e fazer respeitar o ambiente de trabalho. Promover o uso adequado dos materiais e equipamentos. Então, aquilo que é da nossa competência com os equipamentos e com os materiais que nós utilizamos dentro da empresa ou
quando o material é nosso, nós temos que ter responsabilidade com ele, nós podemos ser cobrados por não termos responsabilidade com o equipamento da empresa onde nós prestamos serviço. Aí tem aí, né, o CREF não vai esquecer da gente, né? Pagar o CREF anualmente, pagar o CREF. E portar e utilizar a cédula de identidade profissional durante o exercício da profissão. Então, se você estiver atuando sem a sua cédula de identidade profissional, sem a sua CIP, você está cometendo, né, um pequeno desvio ético, mas é um desvio ético. O que nós não podemos fazer, pessoal? Concorrer o exercício da profissão para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Então, eu não posso utilizar a profissão para fazer algo ilegal. Pensem bem nisso. Isso é falado pelas pessoas, é comentado, pessoas que receitam suplementos alimentares. Sendo profissional de educação física, ele está concorrendo, né, no exercício da profissão para a realização do ato contrário à lei, porque nós não prescrevemos suplementos alimentares. Prejudicar culposa ou dolosamente interesse a nós confiado. Tá? Interromper a prestação do serviço sem comunicado previamente ao beneficiário. O beneficiário não gostou da minha atuação, eu comunico para ele, a partir de tal data, que vence uma parte do contrato, eu não estarei mais prestando serviço. Como eu faço isso? Por escrito. Eu me preservo de sofrer algum tipo de sanção ética por não ter comunicado. E a melhor forma de comunicação é a comunicação por escrito. Transferir, quando impedido, ou facilitar por qualquer meio o seu exercício por pessoa não habilitada ou impedida. Então, se tu tem um colega de profissão que está suspenso e tu transfere para ele algo que é da tua competência, isso é um desvio ético. Se tu recebe um estagiário e ele faz a atividade sem tu estar diretamente supervisionando, isso é um desvio ético. Então, é vedado a nós transferir ou facilitar por qualquer meio o exercício por pessoa não habilitada ou que esteja impedida. É habilitada, mas está impedida, ou que não tem carteirinha. Contratar, direto ou indiretamente, serviços que possam acarretar danos morais para você, profissional, para a profissão, para a empresa ou para o beneficiário. Tá? Então, você não pode contratar nada, você é responsável por qualquer contratação, direta ou indireta, que possa causar malefícios ao beneficiário, à empresa, à profissão ou a você mesmo. Receber proventos que não sejam exclusivamente da prática correta e honesta do nosso exercício profissional. Assinar documentos ou relatórios elaborados por outros, sem a sua devida supervisão. Se você supervisionou, ótimo. Agora, se você não supervisionou, não assine. Você não sabe o que o outro está fazendo. Você pode estar incorrendo num desvio ético, numa conduta errada. Exercer a profissão quando impedido ou facilitar por qualquer meio o seu exercício por pessoa não habilitada. Incorre de novo naquilo que nós falamos anteriormente, né, que está colocado anteriormente, que é a questão de facilitar que outra pessoa que não tem habilitação esteja exercendo a profissão. Também é vedado aproveitar-se de situações do relacionamento com seu beneficiário para obter qualquer tipo de vantagem, seja física, emocional, financeira. Então, se o profissional tem esse tipo de atitude, ele está incorrendo em um desvio ético. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Então, você cometeu um erro, foi advertido e fez de novo. Você está incorrendo no mesmo erro sucessivas vezes. Fazer falsa prova de qualquer
dos requisitos para registro no sistema CONFEF-CREF, por exemplo, a pessoa se registra com um diploma falso de graduação ou de especialização, diz que fez tal coisa e não fez, ele vai ser expulso do conselho. Vincular seu nome ou registro à atividade de cunho manifestadamente duvidoso. O que significa isso, né? Você assumir um comportamento frente a um determinado grupo que prega, por exemplo, ser contrário à vacina, qualquer ela que seja, sendo que é uma política nacional, e tu utiliza isso como sendo um profissional de educação física. Se um dos nossos preceitos é a saúde, nossos princípios norteadores é cuidar da saúde, e você está utilizando o teu registro profissional ou profissional de educação física, você está incorrendo em um desvio ético. Nos relacionamentos com os nossos colegas, né, não é permitido, pessoal, fazer referências prejudiciais. E muitas vezes, vocês já me viram, quando alguém fala de alguém, eu digo, nesse caso eu não vou me meter, porque eu não posso fazer referência a um colega de profissão. É um desvio sobre o exercício profissional dele. É um desvio de conduta ética. Aceitar cargo profissional em substituição a um colega que tenha saído para preservar a dignidade dele, profissional de educação física, da profissão de educação física ou do beneficiário. Então, se o outro saiu denunciando que aquilo ali estava errado e você assume, isso é considerado um desvio ético. Apropriar-se do trabalho, iniciativa ou solução encontrada por terceiros. Plágio. Plágio. É um desvio ético. Provocar desentendimento com um colega que venha a substituir no exercício profissional. Você assume legalmente, eticamente, o exercício com um beneficiário que tu sabe que já era de um colega teu. Tu não pode manifestar nenhum tipo de juízo sobre as ações dele. Se o beneficiário manifestar, você deve não fazer qualquer tipo de juízo de valor da ação do seu colega. Você ouve e não fala nada para o cliente. Não te cabe ficar julgando o teu colega se tu não estava lá para ver o que realmente aconteceu. Inclusive, se o cliente age dessa forma, é interessante que, se possível, você nem atue com esse cliente, porque o próximo a ser falado mal vai ser você. E a profissão de educação física. Pactuar em nome do espírito de solidariedade com o erro ou atos infringentes. Então, também não é porque eu não posso questionar aquilo que eu não vi, que eu vou ficar sempre defendendo corporativamente a profissão, se eu sei que existe um desvio ético. Se eu sei que existe um desvio ético, é minha obrigação denunciá-lo dentro do sistema CONFEF-CREF, ao CREF, especificamente. Dos direitos e benefícios que nós temos. Bom, são direitos do profissional de educação física. Exercer a profissão sem ser discriminado. Tá? Então, nenhum tipo de discriminação é aceita sobre religião, raça, sexo, idade, opinião política, cor, orientação sexual. Recorrer ao Conselho Regional de Educação Física quando impedido de cumprir a lei ou este código. Requerer desagravo público. O que é isso, né, desagravo público? Já ocorreu diversas vezes em relação a, não, nem tanto à imprensa, mas aos meios de comunicação, né, de propaganda ou de entretenimento, novelas, que colocaram o profissional de educação física numa situação constrangedora, né, como se todos os profissionais de educação física agissem como determinado personagem fictício ou de propaganda. Nesses casos, o Conselho Federal de Educação Física foi a público
e pediu a retratação dos veículos de comunicação, tanto quando foi vinculado numa novela de uma determinada emissora, um suposto, né, um hipotético, fictício profissional de educação física fazendo ações que são antiéticas, quanto em própria propaganda oficial do governo brasileiro, que quando falava do vestibular, teve um determinado preconceito em relação a um fictício candidato que prestaria educação física. Então, e outros casos também, houve outros casos, e em todos os casos foi denunciado por profissionais de educação física e o sistema atuou junto aos órgãos de comunicação para que eles se retratassem e modificassem aqueles determinados personagens que estavam ali postos. Recusar a adoção de medidas ou exercício da atividade profissional contrários ao ditames da nossa consciência ética, ainda que permitidos por lei. A lei pode existir dizendo que nós temos que fazer. Se eu acredito que é antiético fazer, eu não faço, eu recuso. Participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, principalmente na busca do aprimoramento técnico, científico e moral. Então, se nós temos um determinado tipo de reivindicação, eu posso estar no movimento de defesa da profissão e do profissional, e devo. Apontar falhas ou irregularidades nos regulamentos e normas. Tu está atuando numa determinada competição, por exemplo, existe uma norma que é antiética, ilegal, você tem todo o direito de apontar e pedir para quê? Pedir não. E convocar o Conselho Regional de Educação Física, né, provocá-lo para que ele atue em defesa do profissional e da profissão educação física. Receber salários ou honorários pelo seu trabalho profissional. Eu costumo dizer que nem relógio trabalha de graça. Quando qualquer pessoa me pede algum tipo de orientação que passa de uma conversa informal, eu digo não, porque eu sou profissional de educação física, eu estou dentro do sistema, eu faço parte do sistema, e eu só posso exercer a minha profissão se eu for remunerado para isso. Inclusive, vocês, não sei se vocês sabem, mas dentro da universidade, muitas vezes as pessoas falam, por que a educação física não tem um programa de atividade física, ginástica laboral, para os servidores? Porque nós não fomos contratados como profissionais de educação física. Nós fomos contratados como professores do ensino superior. Logo, para eu exercer a profissão educação física, eu tenho que ser remunerado, tenho que ter um outro contrato com a universidade, que aí sim, de profissional de educação física, e eu devo, aí sim, eu deveria fazer esse tipo de atividade. Mas, como eu não fui contratado para isso, eu não devo, porque é antiético, eu atuar sem remuneração. Como a remuneração é estabelecida? Primeiro, pela dificuldade, pela complexidade, pela relevância do serviço que nós estamos fazendo. Pelo tempo que esse serviço vai nos consumir. E consequentemente, ele vai nos impossibilitar de fazer outra atividade. Nós estamos vendendo o nosso tempo. Né? Pelo fato dele ser um serviço eventual, um determinado valor, se é uma coisa pontual, se é temporário, vou ficar só um tempo ali, ou se é um serviço permanente. Outro aspecto, pela necessidade de eu me deslocar. Talvez isso também vai voltar lá em cima, né? Vai consumir meu tempo. E o que nós vendemos é nosso tempo, além da nossa competência e do nosso renome profissional, que está logo embaixo. Em função também dos equipamentos e das instalações que serão necessárias para que nós possamos fazer o nosso exercício profissional. A oferta no mercado onde nós estamos inseridos. Se aquele produto que nós ofertamos tem uma grande procura e uma baixa oferta,
é provável que nós aumentemos o valor dos nossos serviços. Agora, se ele está ao contrário, se tem muita oferta e uma baixa procura, é bem provável que nós recebamos menos, né? A não ser que a gente consiga, não, né? Que é importante que a gente consiga ter uma competência maior. E pelos valores médios praticados pelo mercado em trabalhos semelhantes. Bom, finalizando, tem mais algumas coisas lá pelo meio, né? Tipo como é que nós devemos tratar entre colegas, né? Isso eu já falei um pouquinho antes, né? Toda a questão do respeito, da questão da não maledicência, da questão da benevolência, da justiça, né? E da autonomia. Se você levarem sempre esses 4 preceitos, justiça, benevolência, não maledicência e autonomia, você nunca vai ter problemas éticos com o Conselho Regional de Educação Física e, consequentemente, com o Federal de Educação Física. Punições a que estamos sujeitos, advertência escrita, com ou sem aplicação de multa, nós podemos sofrer multas. Censura pública, se a censura é pública, isso é publicado, tá? Suspensão do exercício da profissão, quando nós somos suspensos, nosso nome fica em vermelho lá no site do CONFEF e do CREF específico, né? Nós não podemos atuar. E em casos extremos, onde a reincidência ou um desvio ético grave, vou citar um, porque a divulgação do fato é pública. Tive um colega que ele prescreveu doping e foi pego pela Federação Internacional de Atletismo, a IAAF. Ele não foi suspenso, ele foi banido do Conselho Federal de Educação Física. Ele não atua mais como profissional de educação física, porque ele atentou contra a vida e contra a legislação nacional e internacional de controle de antidopagem. Tá bom, povos? Espero que vocês tenham gostado da palestra sobre Código de Ética dos Profissionais de Educação Física. Já encaminhei para vocês, então vou agradecer à professora Leila por ter me convidado. Eu sei que eu demorei um pouco, mas eu disse que para eu poder fazer essa palestra era fundamental que vocês já tivessem tido uma discussão sobre a diferença entre ética e moral. Então, que ética é aquilo que é acordado numa determinada categoria ou numa determinado grupo. Por exemplo, a UER tem seu código de ética dos servidores da universidade, e que moral é aquilo que a gente aprende dentro da sociedade que nós convivemos. Então, ética e moral são próximos, porém são conceitos distintos. E também que vocês tinham que ter esse conhecimento sobre bioética e deontologia, porque a maioria dos conselhos seguem estas mesmas práticas em relação aos seus profissionais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estamos aí.